Bom dia a todos. Bom dia aos companheiros que nos ouvem de casa. Estamos iniciando a nossa reunião de sábado, desse horário. Agradecendo muito a presença de todos, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de estar na nossa casa espírita. E iniciando sempre pedindo a todos a colaboração. Estamos na nossa casa, uma casa maior do que a outra, e estamos tendo uma frequência maior, então nós estamos precisando de muita coisa. Hoje nós reiniciamos o atendimento na obra social, e todo mundo já sabe, todos chegam, tomam café da manhã, almoçam antes de sair, então por isso que nós sempre pedimos a colaboração. O que puderem trazer, que tenha por finalidade o café da manhã, que tenha por finalidade o almoço, o que trouxer é sempre muito bem-vindo. Trazendo também material de limpeza, nós estamos gastando muito material, a casa é muito grande, é tudo muito clarinho, o chão é todo muito clarinho, temos muitos banheiros para lavar, então nós precisamos de muito material de limpeza. Então, aquilo que a gente usa na nossa casa é aquilo que a gente usa aqui. Então, o que trouxer é sempre muito bem-vindo, seja lá o que for. Bom, temos também avisando que há uma promoção na livraria. Nós temos livros até de R$5. E são interessantes até para a gente dar de presente, né? Para uma pessoa amiga, que o amigo mesmo não quer presente caro, ele quer que a gente se lembre dele. Então, que a gente vá, acabando a reunião, que nós possamos dar uma passadinha ali na livraria, que a nossa Cristina vai nos mostrar esses livros que estão mais baratinhos, e temos os outros, né? Temos os outros todos que são usados nos cursos da casa. Nós temos os cursos que já começaram essa semana. Quem ainda não se inscreveu, quem ainda não começou, está em tempo de começar. Quem nunca fez nenhum outro curso, que comece pelas obras de Kardec, que são os livros básicos da doutrina espírita, que são importantes que a gente tome conhecimento. Depois que fizer as obras básicas de Kardec, a gente então vai estudar os outros livros, André Luiz, Ivone Pereira, Leon Denis, mas esses livros precisam da base que é dada por Kardec, certo? Nós sempre lembramos, e agora estávamos reunidos lá atrás, estávamos comentando isso. Quem vem à casa espírita assistir uma palestra, tomar um passe, beber uma água fluidificada e vai embora, é um frequentador de casa espírita, mas não é espírita. A gente, para se dizer espírita, a gente tem que estudar, tem que fazer os cursos. O Newton até pediu que a gente não usasse mais o termo curso, mas como eu já sou muito velhinha, há muitos anos que eu uso essa palavra, fica difícil de mudar meu vocabulário. Então, que a gente faça o estudo dos livros, certo? Mas precisamos estudar com interesse, com vontade de aprender, de se aprofundar no que nós estamos estudando, que é isso que vai modificar a nossa maneira de encarar a vida, de encarar e suportar as nossas dificuldades, sejam elas dificuldades materiais, sejam elas dificuldades emocionais. A doutrina espírita nos ajuda muito, muito, muito. Então, para nós iniciarmos, vamos ler o Evangelho. Nós estamos iniciando o capítulo 20. Hoje, capítulo 20, itens 1, 2 e 3. Como é muito grande, eu vou ler só o item 1, que já daria motivo para a gente estudar muito, porque é uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E o título é: Os últimos serão os primeiros. A gente usa muito isso, né?
os últimos serão os primeiros. E é muito bem dito essa expressão nossa, que a gente vai entender estudando o Evangelho. Então está assim no Evangelho de Mateus. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Após ajustar com eles, que pagariam um denário por dia a cada um, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído ainda na terceira ordem do dia, encontrou outros trabalhadores que estavam na praça sem nada fazer e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles se foram. Voltou ainda a sair a hora sexta, e na 10ª hora fez o mesmo, voltando a sair na hora undécima, que é 11, né? E encontrou outros que também estavam sem nada a fazer, aos quais ele disse: Por que estáis aqui durante todo o dia sem trabalhar? E eles disseram: É que ninguém nos assalariou. Então ele falou: Ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava de seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles que tinham vindo para a vinha apenas na hora undécima, aproximaram-se cada um e recebeu um denário. Aqueles que haviam sido os primeiros a chegar à vinha também se aproximaram e julgaram que iam receber mais que os outros, mas receberam apenas um denário cada um. Então puseram-se a falar contra o pai de família, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e vós lhes pagais o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. E como resposta, o dono da vinha disse a cada um deles: Meu amigo, não te faço nada de errado. Não combinaste comigo um denário pela jornada de trabalho? Toma, pois, o que te pertence e vai-te. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero? Acaso teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Durante o passe, a nossa companheira Rosana vai nos falar sobre esse tema, que é muito interessante. Vamos fazer então a nossa prece para começarmos o estudo da manhã de hoje. Querido Mestre Jesus, estamos todos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, rogando as Tuas bênçãos para cada um de nós, rogando as Tuas bênçãos para todas as tarefas que estão sendo realizadas neste momento, para que todos os trabalhos saiam feitos a Teu contento, Senhor. Permita, Jesus, que o nosso querido amigo altivo, o nosso espírito querido Antônio de Aquino, o nosso mestre Allan Kardec, todos os espíritos amorosos que aqui trabalham incansavelmente, possam vir em nosso auxílio, nos intuindo para que possamos tirar sempre muito proveito de todo o estudo que será feito nesta manhã e de todos os trabalhos aqui realizados. Então, Jesus, em Teu nome, em nome desses espíritos queridos, e em nome de Deus, nosso Pai, que nós damos por iniciado o nosso estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. O nosso estudo de hoje, Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 1, Forma e Ubiquidade dos Espíritos. Eu vou ler uma questão para que o nosso companheiro Newton tenha tempo de falar sobre as outras. A questão 88. Kardec perguntou assim: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? E os espíritos responderam: para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E a subpergunta A: essa chama ou centelha tem cor? E eles responderam: tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi,
conforme o espírito é mais ou menos puro. Então, que Jesus abençoe o nosso Newton. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Eu vou começar o estudo. Se o nosso convidado chegar, eu vou passar a palavra para ele. Tá? O tema é do Livro dos Espíritos e também, nesse mês de janeiro, nós comemoramos o lançamento do Livro dos Médiuns. E estamos entrando agora no Livro dos Espíritos, na primeira parte, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, onde estão inseridas as questões que iremos estudar hoje. Semana passada, a palestra foi em torno dessas primeiras perguntas e hoje daremos continuidade. Então, o Livro dos Espíritos, todos nós sabemos, ele é dividido em 4 partes. Essa segunda parte, do mundo espiritual ou do mundo espírita, é que deu origem ao Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857 e em 1861 foi lançado o Livro dos Médiuns. Então ele retrata, amplia o entendimento dessa segunda parte do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Médiuns, como o nome já diz, trata sobre a mediunidade. As experiências que Kardec nos trouxe é muito útil. Não tem como nós trabalharmos mediunicamente, de maneira correta, trabalhar com o Cristo sem o conhecimento do Livro dos Médiuns. E o Livro dos Médiuns é o livro que o médium tem que estudar a vida inteira. A vida inteira. Termina, recomeça, termina, recomeça. E cada vez que a gente lê, cada vez que a gente estuda, a gente sempre aprende mais. Sempre vê que alguma coisa passou que não havia percebido inicialmente. Então, um trabalho com Cristo, um trabalho espírita, é necessário o conhecimento do Livro dos Médiuns. Ontem, eu passei até para a Dilane, porque eu abri lá o WhatsApp e vi uma situação triste. Uma menina, devia ter uns 14 anos, 13 anos, 14, incorporada com o espírito. Sendo que a menina, ela não tinha conhecimento algum. E o próprio obsessor estava incorporado nela. E a mãe falava com ela, falava com o espírito. E ela fez algumas perguntas. Por que você não deixa ela em paz? E o espírito dizia, nós somos muitos, nós somos muitos. E o espírito, e ela perguntou para o espírito, me ajuda, por favor, ajuda ela. E a menina sorri, aquele sorriso macabro, parecia um filme de terror. Ele diz assim, como você está pedindo o demônio para te ajudar? Eu sou o próprio demônio. Eu sou um desses que quero acabar com ela. Enfim, aí termina o vídeo, um vídeo curtinho. Aí tem escrito lá assim, o que é a mediunidade sem conhecimento? Sem conhecimento nenhum de causa. Questões que a parte moral é fundamental. Então, tem o entendimento, a compreensão, a questão moral, para a gente não utilizar a mediunidade vulgarmente, de qualquer maneira. Então, ela é um médium natural. O que aconteceu com ela está escrito no Livro dos Médiuns. O médium natural, que precisa se tornar um médium facultativo. O que é o médium natural? É aquele médium que o espírito o toma na rua, no ônibus, não tem lugar, não tem hora. O fenômeno controla o médium.
mas é o médium que tem que controlar o fenômeno. Isso é muito antigo. Paulo de Tarso dizia assim: o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Quem é o profeta? É o médium. O espírito precisa estar sujeito ao médium, e não o médium ao espírito. Então tem dia, hora, lugar para a manifestação dos espíritos. Então esses médios naturais, como é o caso da menina que citamos aqui, precisa de estudar. E como que você vai controlar o fenômeno? Só com uma ascendência moral. A gente vê a ascendência moral do Chico. Pede-se perfeição? Não. Pede-se ascendência, esforço para a gente se moralizar, para a gente crescer. A gente precisa estudar para conhecer. Aí sim a gente vai dominar o fenômeno. Então, essa e muito mais outras coisas interessantíssimas consta aqui no Livro dos Médiuns. Então, no mês de janeiro, são 166 anos do Livro dos Médiuns, 160 e poucos anos que nós temos de Livro dos Médiuns. Vamos então às questões do Livro dos Espíritos. Semana passada, então, foi estudada a origem e a natureza dos espíritos. Eu lembro do rapaz aqui falando e fez uma palestra muito boa sobre esse tema. O som tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Sobre esse tema. Então ele pergunta aqui, para a gente entender ali a ubiquidade e as demais questões, e a 7 e 9, não é? Nós vamos estudar da questão 88, é isso? A 95. Então, a 88 vai tratar da forma e ubiquidade dos espíritos. Mas antes, foi visto aqui sobre a origem e a natureza dos espíritos. Aí tem uma pergunta muito interessante. Que definição se pode dar dos espíritos? Resposta: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o mundo, povoam o universo fora do mundo material. Aí tem uma nota de Kardec que é muito importante, só para a gente se situar o que é o espírito, para a gente dar continuidade. Ele diz aqui: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Essa é a questão 76 que nós estamos lendo. Mas lá na questão 23, Kardec fez a mesma pergunta. Ele perguntou: o que é o espírito? E eles respondem: o princípio inteligente do universo. Então, o princípio inteligente é por onde tudo começou, simples e ignorante. Então, aqui ele está tratando dos elementos gerais do universo, e ele define o espírito como o princípio inteligente do universo, ou o princípio inteligente da criação, como está na tradução da FEB. Na 7,6, ele já traz a definição, dizendo que aqui é para se designar as individualidades dos seres corpóreos. Então, está no reino hominal. Os reinos inferiores da criação, o princípio inteligente ainda não tem individualidade, só quando nós passamos para o reino hominal. Então, essa questão, essa segunda parte vai falar de nós, espíritos inteligentes da criação. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação e que povoam o universo fora do mundo material. Algumas questões continuam. Ele fala do mundo normal primitivo, e esse mundo normal primitivo é o mundo
dos espíritos. O mundo material é o mundo virtual, usando uma linguagem nossa aqui. E o mundo real é o mundo espiritual. O mundo material poderia nem existir sem que o mundo espiritual sofresse dano algum. Então todos nós viemos do mundo espiritual e retornaremos para o mundo espiritual, para a nossa verdadeira pátria. Todos sabemos disso. Ninguém tem dúvida que vai desencarnar. Eu não vou mais utilizar o termo morte. O corpo físico, sim, vai morrer, vai acabar. Mas o espírito é imortal. As crianças vão lá para cima. Pode botar as crianças lá. O espírito não morre. Ele continua sempre. E o mundo real é o mundo primitivo. Aí na 88, ele vai falar da ubiquidade dos espíritos. O que é a ubiquidade? Nome diferente, né? É estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso que é ubiquidade. Aí ele pergunta: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Resposta: aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. São, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea, como leu aqui a Gracildes. Aí, quando ele fala lá da natureza, a origem e a natureza, ele fala que o espírito é alguma coisa. Aqui ele está dizendo, é um clarão. Mas ele não tem nada a ver com a matéria. Faltam palavras, entendimento para nós compreendermos o que seja o espírito. Então você tem 3 elementos no universo. Está lá na questão, acho que 19 ou 26, no início. Quando estudamos, eu creio que seja 26, os elementos gerais do universo. Deus, espírito e matéria. Deus, o Criador. O que sobra é espírito ou matéria. Tudo que tem no universo, não é só no planeta Terra, ou no universo, em todas as galáxias, tudo que vocês imaginarem de mundo, ou é espírito ou matéria, que foi criado por Deus. A matéria, a gente entende esse princípio material. Tem um princípio de onde se origina toda a matéria, que os espíritos chamaram de fluido cósmico universal. Quando eu estudava química lá na escola, no nosso tempo, né, Maurício? Era ginásio, primário, ginásio científico, e depois a faculdade, não é isso? Primário, ginásio, científico. Mas tinha lá o 6º ano, que era o quê? Admissão. Eu fiz admissão, lá no Nilopolitano, em Nilópolis. Admissão. Então era assim. Hoje tem ensino fundamental, né? Depois passou por outras reformas, enfim. Então lá no meu tempo de ginásio, eu estudei lá no colégio Brigadeiro Newton Braga, lá na Ilha do Governador, no Galeão. Tinha lá o professor de química, mas matéria difícil para mim aquela matéria. Mas alguma coisa ficou, né? Então a gente estudou lá a tabela periódica. Ela era assim, subia ali, né? Desenho. E ali estão os átomos, os elementos. Hoje são outros, tem muito mais. Então tinha um elemento de número atômico 1. Qual era o elemento de número atômico 1? Quem lembra? O hidrogênio ali, ele estudou química. 2. Não, 2 é oxigênio? 2 é oxigênio, depois o hélio, enfim. 2 acho que é o hélio, mas tudo bem, não importa. Ali estava, vamos professora, mas não era de química, né? Então, ali está os elementos da tabela periódica com seu número atômico. E quando eu estudava, o átomo era a menor partícula da matéria. Ali estavam os átomos. Aí você juntava o que todos nós sabemos. Um átomo de oxigênio, 2 átomos de oxigênio com 1 de hidrogênio,
dá a fórmula da água, não é? H2O. Então, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Só queria saber se vocês estavam prestando atenção. Só isso. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, a molécula da água, certo? Então aquilo, tudo partia dali, daquele elemento. Hoje, a ciência já avançou, descobriu novos elementos e ela está em busca desse elemento primitivo. O que a doutrina espírita já nos ensina. Tem um elemento primitivo, de onde se origina toda a matéria, tudo que é matéria, que nós chamamos de fluido cósmico universal. Então o átomo não era a menor partícula da matéria. Hoje já se sabe que não é, ele foi subdividido. A própria ciência, ela vai chegar nesse átomo primitivo, de onde se origina toda a matéria do universo, até chegar nesse estado aqui, palpável para todos nós, a matéria mais grosseira. E o espírito? O espírito não se origina aí. Aí não é a origem do espírito. Ele fala do princípio inteligente do universo. Os espíritos dizem que nós pesquisamos o perispírito, essa matéria, compreender o que é a matéria. E eles pesquisam o espírito, eles não sabem a origem, eles não sabem como Deus criou. Ainda não sabem, nós não sabemos. Mas o espírito é alguma coisa, como ele disse aqui, uma chama, não é? Uma chama, ó. Se quiserdes uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Mas o que é isso? Não é matéria, mas é alguma coisa. É o que nós somos. Mas quando Deus nos criou, ele fez do jeito que ele achava que tinha que ser, né? A gente não sabe. Sempre junto do espírito tem um elemento material. Sempre. Nós temos junto de nós, espíritos imortais que somos, ligado o elemento material. Desde o princípio inteligente até a angelitude. A matéria nos acompanhará. Ela vai ficando cada vez mais sutil, mas nós nunca deixaremos de ter conosco a matéria. O que não, aí ele vai dando ali depois as definições de matéria que os espíritos definem, é o elo que liga, que é o perispírito, que a gente vai estudar aqui também hoje, o espírito, a matéria propriamente dita. O que nós chamamos de perispírito, em torno do espírito. Então, numa visão holística, o homem é composto de corpo físico, que todos nós nos relacionamos, corpo espiritual, que é o perispírito, o corpo astral, que é a mesma coisa, e espírito. Então, o homem é um espírito que tem um corpo espiritual e que tem um corpo físico. Quando o corpo morre, o corpo de relação do espírito é o corpo espiritual, ou perispírito. Os espíritos se veem, se reconhecem pelo perispírito, como nós nos reconhecemos aqui, olhando uns para os outros. Isso sempre acompanha o espírito. Como é que é o perispírito de Jesus? É uma coisa mais complexa, bem mais sutil. Porque o perispírito, ele também não é um bloco único, fechado, a um corpo como é esse corpo carnal. Não, ele tem as suas camadas. Os esotéricos sabiam disso, sempre souberam disso. Kardec trouxe tudo isso nas entrelinhas e o espírito de André Luiz, através do Chico, ratifica esse conhecimento de que o espírito não é um bloco único. E nós vamos ver já já essas questões aqui. Então, o Jesus tem a parte mais sutil dessa matéria. Numa linguagem mais perto da gente, a mais fácil da gente entender, a matéria é a água. Se você bota água
no congelador, vira gelo, a matéria é bem bruta. A água é mais maleável, né? Líquida. E quando você ferve, o vapor. Aqui tem água. Vapor, a gente não está vendo, mas a água está aqui. O ar-condicionado está ligado, está tirando a água do ambiente, né? Ele troca, está caindo lá pelo ladrão do aparelho, né? Está vazando água ali. Significa que tem muita água aqui e nós não vemos. A própria água, quando ferve para fazer o café, a gente vê a fumaça e depois ela desaparece. Então ali as moléculas estão separadas, né? A gente não vê mais, mas está ali a água. O perispírito a gente não vê, mas ele está aqui. Os espíritos aqui presentes, e são vários que estão conosco assistindo a aula, o estudo, eles têm um corpo, estão nos vendo, mas nós não vemos os espíritos. Não significa que eles não estejam aqui, eles estão aqui, só que um corpo mais sutil, uma matéria mais sutil. E a origem dessa matéria é a mesma dessa aqui. Tá fácil de compreender? Tá difícil? Eu estou falando difícil? Então vamos lá. Ó, vou ler de novo a questão 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Resposta: aos vossos olhos, não. Porque a gente não está vendo espírito. Vocês estão vendo os espíritos por aqui? Não. Aos nossos, sim. Eu só estou vendo encarnado, né? Você só está vendo o Léo aí do lado, né? Encarnado. Aos nossos, sim. São, se quiseres, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Subpergunta A. Esta chama ou centelha tem uma cor qualquer? Resposta: para vós ela varia do opaco ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Interessante isso, né? Quanto mais elevado é o espírito, maior o seu brilho. Tem espírito prateado, uma luz prateada imensa. Tem espíritos de cor azul. O espírito de Joana d'Arc, um dos guias de Leon Denis, era conhecido como espírito azul, porque ele via o clarão azul. E depois ele se identificou como Joana d'Arc. Sorella, espírito azul, Sorella e depois Joana d'Arc. É o mesmo espírito. Então, é a vibração do espírito. Os átomos, quando eles se movimentam, eles emitem um brilho. Então, quanto maior é a frequência, mais brilho eles têm. E o que aumenta essa frequência é a ação no bem, é o amor. O amor que esses espíritos têm em si, eles vão desenvolvendo junto ao trabalho ao próximo, faz com que eles brilhem. Por isso Jesus disse: fazei brilhar a vossa luz. Lembra dessa passagem? E o que é fazer brilhar a nossa luz? É a gente trabalhar no bem, é a gente trabalhar o amor dentro da gente, a gente trabalhar o perdão. Tudo isso é filho do amor, o perdão, a compreensão. Então a gente vai emitir um brilho, uma luz, que varia do rubi, como ele colocou, né, uma chama, um clarão, do brilho do rubi, conforme o espírito seja mais puro. Varia do opaco ao brilho do rubi. Rubi é uma pedra preciosa que brilha muito, não é? E o opaco são os espíritos inferiores, tem cor de chumbo, uma cor negra, porque o pensamento deles ainda é muito ligado à terra, ao ódio, ao rancor, à covardia. Tem muitos espíritos covardes. Então eles apresentam uma cor opaca, uma cor de chumbo e às vezes uma cor negra mesmo. Então o pensamento deles
a onda é muito maior, uma frequência menor do que os elevados. Por isso eles têm uma cor mais pesada. E quando eles se aproximam da gente, a gente sente um peso, o peso deles junto a nós. Então, a gente vai atrair esses espíritos conforme a nossa ação no bem, ou o contrário ao bem. Na pergunta seguinte, aí tem uma observação de Kardec. Comumente representam-se os gênios com uma chama ou uma estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. É colocado no topo da cabeça porque aí está a sede da inteligência. Aí tem aquele brilho na cabeça aqui do espírito, né? As igrejas desenham com aquela luz ou saindo da mão ou saindo aqui do topo da cabeça. Pergunta 89. Os espíritos levam algum tempo para percorrer o espaço? Resposta: sim, porém rápido como o pensamento. Se a gente quiser sair daqui, lá para Madureira, lá para o Meia, né, Elias? Você vê lá do Meia, ou lugar longe daqui, né? Eu tenho que pegar um carro, eu tenho que pegar um ônibus, uma condução, vou levar um tempo. Mas o espírito quer ir lá na casa do Iriaci, lá no Meia. Ele pensa, ele está lá. O pensamento é um atributo do espírito. O pensamento está no espírito. Se vocês imaginarem um lugar qualquer agora, vocês vão se desligar do que eu estou falando e vão para esse lugar imaginário. Seja a casa de vocês, seja um lugar bonito que vocês já foram, já passearam. E qual a velocidade de vocês estarem lá? A velocidade do pensamento. Pensa na sala da casa de vocês agora. Vê a sala na cabeça, não vê? Vocês estavam lá na sala. E quando se vocês estivessem pensando ali firme, lá na sala, peguei um exemplo fortuito. Alguém com sensibilidade lá podia, fulano está aqui, fulano. Engraçado, para mim ele estava aqui. De fato você estava lá. Você estava lá com um pensamento. Aí Leon Denis diz assim: nós somos o que pensamos. Nós somos o que pensamos. Nossos pais nos educaram: diga-me com quem andas que eu vos direi quem és. E a gente aprende com Leon Denis: diga-me o que pensas que eu vos direi com quem andas. Então eu preciso, para ter esse brilho, para eu melhorar, desenvolver o meu pensamento no bem. E é o pensamento que vai atrair as nossas amizades espirituais, materiais e espirituais. Os espíritos nos acompanham de acordo com os nossos desejos. Está bem lá no livro dos médiuns. E o desejo é o que a gente pensa, o que a gente sente, é o que a gente quer. Aí nós temos as nossas companhias espirituais. Então, ele continua aqui. Sim, mais rápido como o pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, visto que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo, o que nós acabamos de dizer. O pensamento é um atributo do espírito. Então, a alma vai estar onde você está pensando. Não dá para você desassociar o pensamento da alma ou do espírito, que é a mesma coisa. A alma a gente chama quando está no corpo. Espírito quando está sem o corpo físico, corpo de carne. Mas é a mesma coisa. O espírito que se transporta de um lugar para outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Resposta: as duas coisas. O espírito pode muito bem, se o quiser, dar
conta da distância que atravessa, mas também esta distância pode apagar-se completamente. Isto independe de sua vontade e ainda de sua natureza mais ou menos depurada. É claro que quanto mais é elevado o espírito, mais rápido ele se transforma, ele nem se dá conta disso. Mais inferiorizado, ele vai saber o espaço que percorreu. Tem espírito que quer ir para Madureira, eu falei do Meia, né? Ele pega ônibus, ele pega trem, ele pega navio, ele pega avião. Quando ele quer ir para algum lugar, ele não consegue se transportar pelo pensamento, ele só entra se a porta estiver aberta. Ele não consegue passar pela porta, pela parede com ela fechada. Não é todo espírito que faz isso. E isso está onde? No pensamento do espírito. Vocês lembram lá do Ghost? Aquele espírito do trem? Que depois estava ensinando lá o artista, né? Com o pensamento, é o pensamento. Levantar a moeda. Está tudo no pensamento. O pensamento é uma das potências da alma. Que Leon Denis trata muito bem ali no livro O Problema do Ser e do Destino. O pensamento. Vale a pena ler, vale a pena estudar. E a gente precisa desenvolver o pensamento através do estudo, através da meditação. Eu estou lendo um pouco rápido porque o tempo não vai dar. Já estamos terminando quase, né? A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Resposta: não. Eles penetram em tudo. O ar, a terra, as águas, até o fogo lhes são igualmente acessíveis. Ué, mas eu acabei de dizer que o espírito não entra se a porta não estiver aberta. Então ele está dizendo aqui para os espíritos que sabem fazer isso. Espíritos superiores, até espírito inferior também sabe. Muitos sabem, muitos não sabem. Se estiver chovendo, corre da chuva. Se estiver alagado ali, ele não passa na água. O André Luiz conta um caso muito interessante, acho que são os livros Mensageiros. Se não for o Mensageiro, vocês leiam todos eles, são 12 livros, é um deles, mas eu acho que é nos Mensageiros. Ele estava lá numa casa, uma residência como a nossa, de um casal. E esse casal, de uma senhora, de uma viúva. E aquela casa era um ponto de encontro dos espíritos. O marido dela, desencarnado, ajudava ela ali durante o culto no lar. E à noite era um ponto de ajuda a outros espíritos. E o André Luiz parou ali, ele com o instrutor, porque eles vinham em missão aqui na Terra e pararam ali naquela casa, estava conversando com os espíritos que lá estavam. De repente, eu vou ser bem direto aqui nessa mensagem. De repente, começou a chover e os trovões a rebombar no espaço. E os espíritos que estavam na rua começaram a correr, buscando abrigo. E foram em direção a essa casa. E o André Luiz, ainda inexperiente, ele ficou com medo. Ele disse: vão invadir a casa. E ele desenhou os espíritos. Eram espíritos de caratonhas feíssimas, sujos, e correram na direção da casa. E o instrutor, que estava com ele na janela, calma, estava tranquilo. Quando eles se aproximaram da casa, eles desviaram e correram para outro lugar, porque a casa tinha uma proteção e eles não conseguiam romper aquela proteção. Ali nenhum espírito inferior consegue romper, porque é uma proteção de luz. A viúva com seus filhos cultivavam o culto do evangelho no lar, eram pessoas corretas e a casa então tinha uma proteção. A imagem que vem à minha cabeça toda vez que eu leio isso, essa parte, é
tinha uma propaganda de uma pasta de dente que provocava um escudo invisível. Você lembra? Que a bactéria batia ali e explodia? Lembra disso? Antiga essa propaganda. Então, é um escudo invisível que os espíritos não penetram. Daí a importância de nós orarmos em nosso lar. Que a nossa casa, o nosso lar, seja um ninho de amor, para que consigamos viver ali protegidos, com a nossa família, com quem a gente ama e com os espíritos que nos amam. O pensamento é que faz isso, é que dá essa proteção. Então, a matéria não é obstáculo para os espíritos superiores, mas para os inferiores é obstáculo. Corre da chuva, do trovão, do fogo, da água, pega ônibus. Uma vez a deusa aqui, uma amiga nossa lá do Leon Denis, ela contou, não aqui, já é antiga essa história, que ela sentou, pegou o ônibus, estava indo trabalhar, e sentou do lado dela um espírito. E o espírito começou a conversar com ela. Ela vê, ela escuta bem os espíritos, e ela falou assim, olha, você faz o seguinte, você desce do ônibus, você lembra dessa história, né, Léo? Você desce desse ônibus, salta no outro ponto, ali vai passar um amarelinho, o 781, que passa lá, você vai até Bento Ribeiro. Você vai saltar em frente à Casas Sendas de Bento Ribeiro. Lá você vai atrás da Casas Sendas, tem um centro espírita, você procura o Dr. Erma. Diz que foi eu que mandei você procurá-lo. O espírito levantou, quando alguém puxou a sineta, ele desceu do ônibus e ela esqueceu do assunto. Esqueceu. Determinado dia lá, ela estava no trabalho, o Dr. Erma, né, incorporado lá no altivo, mandou chamar a deusa. E ela, caramba, já está o meu filho aprontando, o Gustavo. O filho dela era um santinho, né? Ah, já está o Gustavo me aprontando, já vou levar bronca lá. E subiu. Aí o Dr. Erma falou para ela aqui, você me manda cada um para cá, hein? Aí que ela lembrou do espírito que ele mandou para lá. Então vocês estão vendo a realidade? Ele saltou do ônibus, ele pegou outro ônibus, foi lá, bateu na porta, ó, vim falar com o Dr. Erma. Quem quer falar com o Dr. Erma? A moça lá, a deusa Nogueira, que mandou eu falar com ele. Para esse, a matéria tem obstáculo. Pergunta 92. Os espíritos têm o dom da ubiquidade? Em outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou existir em vários pontos ao mesmo tempo? Resposta: não pode haver divisão. Cada um é um centro que irradia para diferentes lados. E é por isso que parece estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? Ele é apenas um, e entretanto irradia em todos os sentidos e emite os seus raios até bem distante. Apesar disto, ele não se divide. Subpergunta A: todos os espíritos irradiam com a mesma potência? Resposta: falta muito para tal. Isto depende do grau de pureza em que se encontre. Então, o dom da ubiquidade é você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas o espírito não se divide, ele é único. E ele deu o exemplo aqui do Sol. O Sol está iluminando aqui o nosso país e outros países vizinhos. Só não ilumina do outro lado da Terra. E é um só. É um Sol apenas. Então, o espírito irradia. Nós invocamos Jesus na nossa prece. Em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do amor. Falou em nome do amor, Gracilde? Gracilde não gosta de falar em nome do amor. Em nome do amor. Então você evocou, mas tem outro centro ali, tem outra igreja lá, tem alguém fazendo uma prece em casa, pedindo socorro a Jesus. Onde que Jesus está? Está em todos os lugares. Estou em todos os lugares. Ele tem força para isso. Agora, espíritos inferiores não. Se o evocar, ele vai ter que ir até a pessoa que está chamando, o chamando. Tem muitas histórias interessantes, não dará tempo da gente falar aqui. O Eurípides Bassanufo é um caso conhecido no Livro dos Médios. Falamos lá do Livro dos Médios. Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Liguori, eram encarnados que foram vistos em dois lugares ao mesmo tempo. Aí a gente precisa entender o perispírito.
que não é esse bloco único. Ele dormiu e foi em outro lugar. Ele foi visto ali, Santo Antônio de Pádua, celebrando a missa, e foi defender em Pádua, na Itália, o seu pai, que estava sendo acusado de um crime que ele não cometeu. Ele foi visto em 2 lugares ao mesmo tempo. Está ali, no Livro dos Médiuns, Santo Antônio de Liguori. Mas mais recentemente a gente tem o Eurípides Barçanufo, na cidade de Sacramento, onde ele viveu. Ele veio preparar o terreno, a área para o Chico. O Chico disse que fazer uma biografia de Eurípides seria quase o mesmo que fazer uma biografia de Jesus. É muito interessante a vida de Eurípides. Poucos conhecem. Poucos conhecem. O grande trabalhador, o grande educador, o grande médium que foi Eurípides. Ele saía do corpo com frequência e com facilidade. Os seus alunos sabiam disso na escola. Ele tinha uma escola. Olha a coragem dele. A escola era chamada Liceu Sacramentano. Quando ele se tornou espírita, cidade do interior, todo mundo católico, os pais retiraram todos os alunos da escola. Em sonho, ele falou com Maria, mãe de Jesus. Ela disse: tira o nome da escola de Liceu Sacramentano e coloca Colégio Allan Kardec. Está lá o Colégio Allan Kardec até hoje. Os alunos voltaram e vocês podem ler a história de Eurípides. Nós temos aqui obras que falam do nosso Eurípides. Então, um pequeno exemplo, ele certa vez foi fazer um parto. Ele disse assim para os alunos já sabiam: olha, a fulana está para dar à luz e eu vou lá. Os alunos já sabiam, vocês ficam quietos. Ele abaixava a cabeça, porque ele tem que dormir, se desdobrava e ia até o lugar que ele queria ir, e foi lá. Fez o parto da moça, ele se materializava ainda, não tinha médico, ele era o médico da região. Fez o parto, retornou para a escola e falou: ó, nasceu lá um menino ou uma menina, não me lembro, ele está bem. Porém, o marido dela está vindo para cá, pedir que eu vá ajudá-lo. Ele está chegando. Ele não vai acreditar que eu fui lá. E, de fato, o marido chega, os alunos se levantaram. O marido desesperado: vamos lá, senhor Eurípides, a minha mulher está dando a luz, ela está morrendo, vamos lá, me ajuda, por favor. Dar a luz, você deu um pouquinho de tempo, né? É desesperador, né? Desesperador. Ele tranquilo: não, já fui lá, ela já nasceu. Não, você não foi, não. No mato interior só tinha um caminho, né? Ele não encontrou com ele, mas eu já fui, está tudo bem, pode retornar para casa. Não, o senhor vai comigo. Força a barra e Eurípides tem que ir lá. Quando chega lá, a mulher diz: senhor Eurípides, não estava tudo bem, o senhor não precisava ter voltado. Uma das histórias de Eurípides, são várias contadas ali, interessantíssimo. Isso é o dom da ubiquidade. Como que ele fez isso? Como que Santo Antônio de Liguori, Santo Antônio de Pádua fez isso? Deixava parte do seu perispírito, aí entra o estudo do perispírito, junto ao corpo físico, e parte do perispírito vai a outro lugar, e ali ele se materializa. Aí a gente vê que o perispírito não é um bloco único, fechado. Quem leu o André Luiz, quem viu o filme Nosso Lar, ou leu Nosso Lar, que a maioria lê, tem lá uma passagem em que André vai visitar a sua mãe, que estava num lugar mais elevado do que ele. Então ele diz assim: deixei meu corpo pesado na cama, no quarto, e fui visitar a minha mãe. Que corpo pesado era esse que ele deixou, se ele já estava morto? Perispírito, a parte do perispírito. E ele foi com um corpo mental ver a sua mãe. Aí a gente entra no perispírito. Eu tenho que terminar agora. O espírito propriamente dito está descoberto, ou, como alguns pretendem, encontra-se envolto numa substância qualquer? Ele responde: o espírito é envolvido por uma substância vaporosa para ti. A gente está vendo, é vaporoso. A gente está vendo a água aqui, não está. Vaporosa para ti, porém ainda muito grosseira para nós. Todavia,
bastante vaporosa para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde ele queira. Ah, então o espírito tem esse corpo que nós falamos até agora. Vaporoso para nós, grosseiro para eles, e que ele se eleva na atmosfera e vai aonde quer com o pensamento. Mas nós já vimos também que não é todo espírito que faz isso. Os mais inferiores vão a pé ou pegam ônibus. Ele coloca aqui, Kardec, como o germe de um fruto está envolto pelo perisperma, assim também o espírito propriamente dito reveste-se um invólucro que, por comparação, pode se chamar de perispírito. Como um abacate. Tem um caroço, que é o espírito, o perisperma é a carne, que é o perispírito, e a casca é o corpo físico. É isso que ele está dizendo. Mas não é um bloco fechado, como é o corpo físico. 94. De onde o espírito retira o seu invólucro semimaterial? Da onde que veio isso? Como é que ele tem esse perispírito? Resposta. Do fluido universal. Lembra que nós falamos? Do fluido cósmico universal? Do fluido universal de cada globo. É por isso que não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Então, essa é uma questão que você tem que ter um pouco de maturidade para entender. Que se você olhar rapidamente, se o espírito muda de envoltório como mudamos de roupa, num determinado tempo, que seja uma fração de segundo, ele vai ficar pelado, né? Sem perispírito, não é? Numa visão grosseira. Porém, por isso que ele disse aqui, de um mundo para outro mudar de envoltório. Por isso que o perispírito aqui na Terra não é o mesmo lá em Marte, nem em Júpiter. O que ele troca? Troca parte do perispírito. Então isso está nas entrelinhas, ele troca parte. Aí vai entrar o duplo etéreo, que são emanações neuropsíquicas de cada mundo. Aí a coisa fica um pouquinho mais complicada para a gente falar aqui. Temos que estudar em sala de aula. Por isso que a casa oferece estudos a todos nós, para entrarmos mais profundamente nessas questões. A gente tem um estudo aqui sobre medicina espiritual que vamos a fundo no perispírito para entender esse corpo espiritual. Acontece às terças-feiras, às 17h30. Só vocês virem estudar conosco. Então ele está dizendo, muda de envoltórios como mudar de roupa. Aí ele faz uma outra pergunta. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro? Resposta, é preciso que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. É como o homem que vai à lua, ele tem que botar aquela roupa lá da lua, aquela roupa lunática, né? O homem que vai lá no fundo do mar, o escafandrista, sabe o que é o escafandrista? É que usa um escafandro. Escafandro é aquela roupa pesada de ferro, né? A Petrobras faz muito trabalho lá no fundo do mar, não é, Jorginho? Jorginho que foi da Petrobras. Então eles colocam um escafandro, vão lá no fundo mexer. Tem que botar uma roupa apropriada. Você tem uma roupa hoje mais flexível, de neoprene, os mergulhadores usam, mas não dá para ir em determinadas profundidades com neopele, como a gente chamava. Porque a água é gelada, a água é fria, você precisa de proteção. Então você bota uma roupa apropriada para aquele lugar. Assim como o espírito tem que colocar essa roupa apropriada para o mundo que ele habitar. E por último, me perdoe eu ter passado aí 3 minutinhos, ele diz aqui, o envoltório semimaterial do espírito dispõe de formas determinadas e pode ser perceptível? Resposta, sim, uma forma correspondente à vontade do espírito. É assim que ele vos aparece algumas vezes, quer nos sonhos, quer no estado de vigília, e que pode tomar uma forma visível e até mesmo palpável. Então, esse perispírito ele pode se materializar. Se um espírito altivo que a gente sempre evoca aqui quisesse aparecer aqui do lado e todos nós vermos, abraçarmos, falarmos com ele, ou abraçarmos, poderíamos fazer. É só ter um médium que forneça o ectoplasma que ele se materializa. O perispírito tem algumas propriedades, a plasticidade é uma delas.
Então o espírito coloca a forma que ele quer. É assim que ele aparece para a gente no sonho, às vezes mais novo. Diz que o altivo, quem vê o altivo, vê ele sempre novo. Então ele coloca a aparência que ele quer. Com o seu pensamento ele faz isso. E muito mais coisas poderíamos falar sobre o perispírito. Teria que ser uma palestra só sobre perispírito, e mesmo assim o tempo seria curto. Convidamos vocês a estudar conosco aqui, às terças-feiras de manhã, medicina espiritual, que a gente vai fundo. Terça-feira às 15h30, medicina espiritual, que a gente vai fundo nesse conhecimento do perispírito. Eu espero que tenha sido útil, que Jesus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela paciência. Foi muito bom para nós, né? Estudarmos com o Newton, por isso que a gente está sempre convidando ele, porque é muito importante ele passar o conhecimento dele para nós. Vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos acomodar da melhor forma na nossa cadeira, vamos fechar os nossos olhos. Não precisamos acompanhar a movimentação dos médiuns. Vamos lembrar que temos um anjo de guarda junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor, que possam os mentores estarem junto dos médiuns, ouvindo as nossas súplicas, permitindo que recebamos os fluidos de que mais necessitamos. Abençoa, Senhor, esta hora do passe. Graças a Deus. Que a doce e serena paz do nosso Mestre querido Jesus possa envolver a cada um de nós nesse momento do passe, e que os benfeitores queridos aqui presentes possam nos inspirar nas reflexões do Evangelho de hoje. Hoje estamos falando sobre os trabalhadores da última hora. Os últimos serão os primeiros. E nessa passagem temos uma parábola em que o Mestre Jesus, ele compara o reino dos céus. Ele diz: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Então imaginemos o pai de família desde cedo buscando os trabalhadores para a sua vinha. E contratou trabalhadores de madrugada, bem cedinho, encontrou outros trabalhadores mais tarde e também contratou outros no final do dia. E ao final do dia, deu o salário igual para todos. Como é importante a gente buscar a verdadeira essência da palavra, porque se nós ficarmos com o olhar, né, da vida material, não vamos compreender, vamos achar estranho como que as pessoas podem trabalhar quantidade de tempos diferentes e receberem o mesmo salário. Então, aqui os benfeitores vêm nos esclarecendo que esse salário está para muito além dessa moeda que a gente entende da vida material. O salário é o nosso crescimento espiritual, a nossa transformação moral. Então, ele diz aqui, o trabalhador que foi chamado na última hora, ele trabalhou na hora final, não por preguiça, não por desejo de querer repousar e fazer só um pouquinho, não. Ele diz, o trabalhador se fez merecedor do salário porque ele estava ali muito desejoso de também poder trabalhar. Então, essa passagem vem mostrando para a gente que quando a oportunidade surge, né, que encontram em nós já esse despertamento, esse desejo de trabalharmos não só externamente, mas principalmente internamente, que nós também seremos recompensados no bom sentido. Isso gerará bons frutos para nós e também para a nossa coletividade.
Podemos também analisar a parábola no sentido mais amplo. Os benfeitores nos explicam que, num olhar, né, dentro desse histórico, Jesus, como mestre, governador, ele traz, na primeira hora, esses espíritos que vêm preparar o terreno. Na primeira hora, tivemos Moisés, tivemos os primeiros iniciadores, aqueles que estavam ali preparando a terra, que tinham condições de preparar a terra. Num segundo momento, vêm os apóstolos, os filósofos, os pais da igreja, para dar continuidade a esse terreno. E os trabalhadores do terceiro momento, quem são? E ele diz, são os espíritas, nós espíritas. E aí a Gracilde falou no início para a gente, ser um frequentador da casa espírita é bem diferente de nós sermos espíritas. Porque ser espírita significa dizer, Senhor, estou aqui para o trabalho, o que queres que eu faça? O que queres de mim? E podemos estar abertos para realmente percebermos qual é o convite. Estarmos abertos para o entendimento de que o estudo precisa ser regular, precisa ser contínuo, precisa ter troca, reflexão, meditação, que o estudo do Evangelho, principalmente, precisa ser usado na nossa vivência. E isso só é possível com a continuidade do esforço, com a nossa determinação, com o nosso compromisso e a nossa disciplina. E aqui também, no Evangelho, tem uma passagem que diz, imagina aquele trabalhador que, além de não trabalhar, usou mal o seu tempo. E nós já sabemos que se hoje estamos na nossa melhor versão, é porque lá atrás, provavelmente, utilizamos muito mal o nosso tempo. E agora que já estamos com a nossa consciência desperta e já temos todo um manancial de conhecimento, porque esses trabalhadores que chegaram antes e prepararam o terreno, facilitaram para a gente. Hoje a gente tem acesso a todos esses ensinamentos de Jesus de uma forma clara, objetiva. Ninguém pode alegar dificuldade de entendimento porque não falta recursos para nos ajudar nas reflexões das mensagens de Jesus. Então, se estamos tendo a oportunidade de sermos os trabalhadores da última hora, o que estamos fazendo com o nosso tempo? O tempo, esse recurso tão precioso, né? Se nós pensarmos o que eu estou fazendo como espírito imortal hoje, como eu estou utilizando o meu tempo para que eu possa receber o salário, mas não pelo interesse, mas pelo entendimento, pela consciência da oportunidade que estamos recebendo. Então, que Jesus possa abençoar os nossos esforços, que possamos ter um dia de muita paz. Antes da prece final, vamos à leitura da página do plano espiritual. Que a paz do Cristo permaneça entre vocês. Que juntos, com fé e esperança, possamos mudar, possamos agir com mais amor e sabedoria, na esperança de um planeta melhor, de ver a humanidade melhor e os homens se melhorarem. Juntos possamos trabalhar, servir ao Cristo, no intuito de destruirmos o mal que cresce entre os encarnados. Entre os homens que ainda são fracos, que têm medo de dizer que são cristãos, que têm medo de dizer que trabalham para o Cristo, com incertezas alheias ao Cristo, o mal cresce. O mal se faz forte entre essas pobres almas, sem fé, desacreditadas, sem esperança. Deus, tenha piedade desses que ainda recusam o Mestre como guia e modelo, o qual devem seguir. Juntos possamos pedir ao Pai que esse ano que se inicia não seja só de dores, e sim de aprendizados, de como servir ao Mestre e trabalhar com amor. Que chorem, mas não percam a fé, a esperança de que tudo passa, de que a fome passa, de que a guerra também vai passar, enfim, de que o mal vai acabar. E com essa fé, com essa certeza, possamos sorrir para aqueles que nos feriram. Roguem a Deus em busca também de paz para esses que ainda não nos entenderam, para que possamos lembrar
que há mais ignorância que maldade entre esses que não entenderam o Mestre. Não os critiquem e nem os condenem. Ajudem a acender alguma luz para esses e para os que estiverem ao seu lado, sem tranquilidade e na escuridão. Juntos estamos para que vocês não desanimem e não se aflijam. Tenham bom ânimo em levar o amor, na certeza de que esses, desanimados pelo orgulho, pelo frio da indiferença, lembrem-se também, são irmãos, precisam de amor e de serem abraçados. Que juntos possamos lembrar que o Mestre jamais se desespera com os nossos erros, com as nossas ações, que às vezes também não foram corretas. Paciente, bondoso, repete aos nossos ouvidos a todo instante: ame e auxilie sempre. Ajude aos outros, amparando a ti mesmo, porque um dia, quando voltar, estarei contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do seu coração. Juntos possamos pedir ao Pai que permita que os espíritos que ajudam na organização do orbe estejam mais próximos dos homens, dirigentes de nações, instruindo-os a fazerem o melhor. Que o Evangelho de Jesus seja implantado entre todos e faça mudar o coração dos homens. Que a paz cresça entre os encarnados e desencarnados. Que todos vocês, trabalhadores, médiuns, vigiem e façam preces. O mundo invisível está agitado. Os trevosos se incomodam por estarem perdendo, por não conseguirem agir em certos encarnados. Dobrem a vigilância. Os ataques crescem entre os cristãos espíritas. Vigiem. Nós pedimos preces, pois estamos trabalhando muito por vocês, pelos cristãos encarnados e desencarnados, que precisam de ajuda e precisam entender o que está acontecendo. Muitos ainda não sabem do mal que avassala a Terra e também não sabem como fazer para eliminar esse mal. São poucos os encarnados que estão preparados para o enfrentar. Por isso estamos junto a vocês, que nos escutem, nos ouçam e serão protegidos. Disciplina, disciplina, Jesus e Kardec. Paz a todos, um guia, irmão trabalhador do Cristo. É assim, querido Jesus, ao final da nossa reunião de estudos, nesta nossa casa de amor, nós só temos a agradecer, Senhor, por ter nos intuído estar aqui, iniciando tão bem o nosso dia. E te pedimos, Senhor, que nos envolva sempre o teu manto de paz, de luz, de serenidade, para que tenhamos força e coragem para enfrentar as dificuldades que se nos apresentarem. Então, Jesus querido, em teu nome, em nome desses espíritos amorosos que trabalham incansavelmente no nosso SEAP, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos esse momento de estudos e de passes na manhã de hoje. Que assim seja. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Um ótimo dia para todos.